O grande culpado pela queda do Brasil em cada Copa do Mundo não tem como, rapaziada. Esse ano de Copa, mano, o bagulho de Copa do Mundo chega na minha timeline, eu tenho vontade absurda de assistir. E vamos ver esse vídeo do Victoriano, velho. Esses foram os culpados de cada eliminação do Brasil da Copa nos porque, tipo assim, por mais que o Brasil não tenha, tipo assim, por mais que muitas vezes a culpa não seja de um cara só, nós brasileiros gostamos de pegar um cara pra Cristo, tá ligado? E falar, a culpa é dele. A gente gosta disso, tá na nossa essência, eu não sei porquê. Não me pergunte. Mas a gente gosta dessa parada, tá ligado? Então vamos descobrir aqui. Últimos 20 anos, de 2006 até os dias atuais. Toda a Copa do Mundo, o peso da eliminação do Brasil cai nos ombros de algum jogador que dá pena, cara. E esse mesmo jogador é crucificado até o ponto de pensar em desistir de jogar a bola. E não é exagero meu. Olha essa entrevista do Fred depois da Copa de 2014, que ele foi chamado de cone e tal, que o Brasil todo ficou pressionando ali o cara, mano. E eu falei pro meu pai, eu quero parar de jogar. Obviamente eu não tô dizendo que isso é certo, isso, até porque colocar sobre um jogador só a culpa de uma eliminação coletiva é até um pouco insana, né? Tem uma dose de crueldade, porém o brasileiro sempre precisa de alguém pra culpar ou de alguém pra xingar, né? Essa é a nossa especialidade. Tem que ter uma imagem pra você falar assim, a culpa é sua e a gente vai xingar você. Dá o time de eliminação, Fred. Pra mim é o Fred. Que se dane. Até porque ninguém vai sair aí criticando, meu Deus, olha o que o presidente da CBF fez, olha o que a instituição tá ligado? Não, o ser humano quer um outro ser humano pra poder humilhá-lo. Então é isso que sempre acontece em toda a Copa do Mundo. E pra como personificar a raiva. Estamos em clima de Copa, nada melhor que relembrar esses momentos, julgar se há exagero ou não. Mas antes de tudo, já chega deixando o dedão no lugar certo. Se inscreve aqui no canal Victoriano, rapaziada. E no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve. Fechou? Vamos fechar esse acordo, mas de qualquer forma, se você quer que o Brasil seja hexa, se inscreve agora aqui no canal, rapaz. Se o Brasil não for hexa, eu já sou inscrito já, cara. Se inscreve aí no canal. Já e eu quero que o Brasil seja hexa. Vamos pro vídeo. Bora. 2006. Naquela Copa, o Brasil com o Quarteto Mágico era pelo menos em nome aqui vai cair no colo do Roberto Carlos, eu acho. Da Copa. Com Kaká, Ronaldinho, Adriano, Imperador e Ronaldo Fenômeno. A seleção que era atual campeã e que nas últimas 3 Copas, de 94, 98 e 2002, fora o Robinho no banco, 2002, foi finalista em 3 e campeão em 2. Obviamente, era a grande favorita. O Brasil caiu no grupo F com Croácia, Austrália e Japão e começou demonstrando a superioridade logo na estreia. Contra a Croácia, Kaká meteu um golaço que deu a vitória ao Brasil. Na rodada seguinte, 2-0 com facilidade com gols de Adriano e Fred. E no terceiro jogo até saiu perdendo pro Japão, mas Ronaldo de cabeça, Juninho Pernambucano e Gilberto e Ronaldo Fenômeno fora da área deram mais uma vitória pro Brasil. Terminava aquele grupo como líder. Esse vídeo tá acelerado? Não, tá acelerado não. Ele que tá falando rápido mesmo. Seguido por Austrália e Croácia. Nas oitavas de final, o Brasil pegou Gana. Ronaldo sempre, ó, menos beijo, né, aquele lendário gol do Ronaldo Fenômeno ficou marcado. Pedalou. Foi o último gol dele em Copa. Mano, eu acho pica o Ronaldo, ele pedala e sai pra perna ruim, velho. Isso é muito pica. Com esse gol. E naquele momento, o Ronaldo Fenômeno também se tornava o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Depois, com o Adriano claramente impedido, o Brasil faz 2-0. Não existia VAR naquela época, então dá pra deixar passar. E Zé Roberto também faz um golaço e fecha o caixão. Até a fatídica partida contra a França. A Copa do Mundo era a despedida de Zidane, sua última competição pela seleção. E parece que a seleção brasileira meio que tava subestimando o cara, mano. Até porque ele tava desfilando em campo, acabou com aquele jogo. Pesquisa aí, Zidane 2006. Não, a gente já viu uma análise do Simonetti sobre esse vídeo aí de 2006, mano. É bizarro como é que, assim, o Brasil, pô... Faltou querer, né? Faltou querer. A verdade é essa. Palhaçada, irmão. Zidane 2006 não. Zidane versus Brasil. O Brasil até que foi bem logo de começo de jogo, mas depois a França acabou com o Brasil. E no segundo tempo, depois de uma falta na lateral, Zidane cruza na área e sai o gol do Thierry Henry. Mas calma, calma. Observa, volta o lance e observa. Olha o Roberto Carlos parado, arrumando. Cara, esse lance ele é triste demais, sem dúvidas, obviamente, o que ocasionou o gol. E o Galvão Bueno, quando viu isso na transmissão, ficou enfurecido e louco. Então a gente sabe, cara, que um cara como o Galvão Bueno, que tá falando ali pra 100 milhões de brasileiros simultaneamente, tem um poder muito grande, né? O que ele fala cria ali a narrativa sobre aquele jogo, cara. Galvão Bueno esculachou o Roberto Carlos em rede nacional, dizendo que o gol... Pô, o Galvão tava novo em 2006, foi por culpa dele. E Roberto Carlos saiu como o grande vilão pra todo um país. Por anos e anos, o Brasil colocou todo o peso da eliminação nas costas dele, Roberto
Roberto Carlos. Obviamente tem um país inteiro te xingando, eu não sei nem como que é, né, cara? Imagina ruim você sair demais, na rua pô. ali, o povo Tá te louco, cobrando pela tá Copa do louco. Mundo. Deve ser muito bizarro, cara. Isso na época ainda de TV, né? Então na época de internet hoje seria 10 vezes pior, mas mesmo assim, irmão, o país te odiando, meu Deus do céu. E aí o Roberto Carlos, depois de muitos anos, falou que sofreu muito com aquele momento. As pessoas mais intencionadas acabam criando uma história. Essa pessoa que eu citei o nome agora há pouco, ele fez minha mãe chorar durante muito tempo. Então essa pessoa não foi profissional. Muitos anos depois, Roberto Carlos, em outra entrevista, ele não Meteu o pau no Galvão. falava muito sobre isso, sabe? Ele sempre fugia desses assuntos e tal. E ele conta a sua versão e revela que tinha sido uma jogada combinada no vestiário, cara. Primeiro que ele não estava no vestiário, segundo que ele não sabe da pré-eleição, terceiro que não sabe do meu posicionamento no campo, quarto que ele não vai criticar o que são amigos dele. Mas esquece isso, daí é tudo uma mentiraiada danada que meu treinador chamava-se Barreiro, Zagallo, não lembro. Não era Galvão Bueno. O fato dele ter ficado parado ali, segundo a versão dele, foi tipo assim, pô, vamos ficar parado aqui, que a bola vai voltar e a gente já... Mas na verdade, eu acho que essa seleção era pra fazer a linha de impedimento, mano. Só que foi uma linha de impedimento totalmente errada, tá ligado? Eu já ouvi essa história. Foi o Simonetti que falou, na verdade. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas faz até sentido. Se você vê o posicionamento de alguns jogadores ali no momento, faz sentido você imaginar que era uma linha de impedimento mal feita, tá ligado? A famosa linha burra. Mas o lance em si, mano, quando você para pra ver mesmo, é tipo assim, é feio, fica feio pro Roberto Carlos, mas basicamente 5 franceses atacam a bola contra 3 brasileiros, pô. Na área defensiva do Brasil. Então assim, né? O Roberto Carlos foi o cara que foi pego pra Cristo, mas ninguém ali ajudou muito. Sai no contra-ataque, mas o tiro saiu pelo culatra, né? E Roberto Carlos ficou por muitos e muitos anos sendo visto como o grande vilão da seleção brasileira. 2010. O Brasil já não tinha mais aquele grande time estrelado de 2006. Já tava em Ninguém fim de acreditava ciclo muito de mais uma na seleção. geração de ouro, apesar de que era pra gente ter pelo menos o Ronaldo ali naquela Copa, talvez, se tivesse tido uma carreira mais longeva. A gente poderia ter, sim, o Ronaldinho, ainda que tava destruindo no Milan, mas o Dunga não quis levar. E a gente poderia ter Adriano Imperador, que em 2009 tava destruindo no Flamengo, mas sofria muitos problemas pessoais, né, rapaziada? Em 2010 já não tava mais na Copa. Então, daquele quadrado mágico pra Copa, só restou o Kaká, que era a grande esperança da seleção. Porém, o Kaká nessa época já não era mais o Kaká brilhante do Milan, né, cara? Ele já tava no Real Madrid. Não, e o já Kaká tava joga essa Copa todo bichado, pô. Todo estourado. no início ali da decadência. A primeira partida do Brasil foi contra a Coreia Esse do gol do Norte Maicon e é pica. Maicon, o último lateral direito bom da seleção, botou o Brasil na frente. Elano fez, o Brasil fez 2-1. Teve mais um bom aí, mas não vão citar, não, Depois né? tomou um gol da Coreia do Norte, mas venceu a primeira partida. Contra a Costa do Marfim, Luiz Fabiano, Nossa, o jogou último demais, centroavante velho. bom do Brasil. É verdade, fez o aí primeiro foi e mesmo. depois meteu um golaço absurdo, dando chapéu em todo mundo. Elano fez mais um e Drogba depois diminuiu. E aí o Brasil já praticamente classificado, só precisava de um empate contra Portugal na última rodada para garantir a vaga na fase mata-mata. Portugal de Cristiano Ronaldo, que também precisava de só um empate para se classificar. Então um 0-0 Aquele ali jogo de classificava comadre, né, os dois. rapaziada? Qual o Jogo de final do resultado do comadre. jogo? 0-0, exatamente. Fizeram o jogo de compadre e o Brasil estava nas oitavas. Antes de falar do próximo jogador, rapaziada, compadre observe ou isso aqui, comadre? eu pesquisei Yamal Go Today, né, que é Yamal Go hoje. E olha só, 2 dias atrás esse perfil aqui pegou 228 mil likes, mano. Com 43 mil seguidores, ó. E isso aqui, se esse vídeo tivesse mais de um minuto, teria dado pra ele aqui, ó, $300, mais de R$1.600. E esse aqui teria dado uns $250, que daria aí mais de R$1.000 também, né? Com uma edit de 1 minuto e um perfil que o cara nem aparece o rosto nem nada. Aquele cara lá não monetizou, mas olha esse perfil aqui, rapaziada. Nem foto de perfil É a tem, ó. famosa Tudo propaganda preto. do Com Victorano, esse hein? vídeo aqui, ó, esse vídeo sim tem 22 milhões de views. Isso aqui deu, no mínimo, tá? Considerando o RPM aí da rede vizinha, no mínimo $2.000, que hoje daria mais de R$10.000. Mas isso aqui é um resultado fora da curva. Vamos ver esse perfil desse cara, por exemplo. ó. A gente já última conhece a semana, propaganda do Victorano, comprem lá o negócio dele, vídeo parece que isso é bom. rapaziada, Vamos pular isso aqui, né? mais Vamos pro vídeo, vamos pro muita vídeo. gente tá com ele pra o X enfrentar e explicando como que funciona, tá? Mas vamos voltar pro vídeo. Nas oitavas de final, o Brasil pegou o Chile e com gols de Juan, Luiz Fabiano e Robinho meteu 3-0 sem dificuldades e enfrentaria a Holanda nas quartas de final. Holanda que naquele momento não era um grande Complexo, bicho-papão, mas hein? pô, ainda assim era Mas tinha o Sneijder,
Rubem. A Holanda, Tinha né, gente cara? boa, Tinha que tem ser o respeitado. Van O Brasil Persie. saiu na frente com gol de Robinho. E detalhe pra esse passe absurdo quebrando as linhas do Felipe Melo, que seria de todas as Grande formas passe. protagonistas nesse jogo. Ele começa sendo protagonista de um jeito positivo, mas o final é completamente diferente. No segundo tempo, tudo desandou. No lance bobo, o Snyder cruza na área, Júlio César sai mal Júlio ali. César saiu mal catando demais cavaco, nessa sai bola todo aí, estranho, velho, não e dá. Felipe Melo marca contra depois que a bola raspa na carequinha dele ali. Cuidado com bolas raspando a sua carequinha, cara. Às vezes pode dar mal, tá? Então vocês que têm esse hábito aí, cuidado, galera. Para com isso, mano. Para com isso. Pra quê? E depois Não de mais entendo. uma jogada aérea, Kuit raspa de cabeça e Snyder vira o jogo e sai comemorando. Cara, eu já fiz um vídeo já, tipo, sobre isso. E, mano, a seleção brasileira, mano, ela é odiada pela Copa do Mundo depois de 2002, tá ligado, velho? A gente caiu por... Mano, 2010 a gente caiu pra um cara de um... O Snyder tem, acho que 1,70 ou menos, velho. E a gente caiu pra um cara de 1,70 ou menos fazendo gol de cabeça na gente, pô. Tá ligado? A Copa odeia a gente, pô. Aí 2014 a gente toma vareio. 2018, gol contra. Tá tudo errado, cara. Tudo errado, cara. Desse jeito aqui que todo mundo lembra, né, meu amigo? O Brasil toma a virada, mas ainda havia jogo. O Brasil poderia buscar Mas o Brasil tava em resultado. choque, Porém, velho. no pior momento O Brasil tava em choque. do jogo, fica com 1 a menos, porque Felipe Melo perde a cabeça e dá um pisão no Robin ali na Não, dá um pisão no Rubem. cara do juiz, cara. Completamente desequilibrado. E naquela época, rapaziada, o Felipe Melo tava vindo da Europa e não existia o que a gente sabe hoje, que, tipo, tudo que acontece no futebol europeu, a gente sabe? Então, tipo assim, o Felipe Melo era meio que um cara que chega na seleção e todo mundo fala, cara, por que esse cara tá aí? O povo brasileiro não conhecia muito o Felipe Melo porque ele jogava Faz na sentido Juventus, esse cara. Era raciocínio aí. titular, time da Juventus. E na Juve ele era brabo, tá? Acho que a galera gostava muito dele lá. Que era, pô, multicampeão lá na Itália, era um grande jogador, um dos grandes jogadores do time. O povo brasileiro não conhecia o Felipe Melo porque ele atuava no futebol europeu. E quem é dessa época sabe que não existia cobertura assim do futebol europeu. Eu lembro que a gente... Não, até existia da ESPN, mano, mas era um negócio, tipo assim, TV a cabo, tá ligado? Só quem pagava tinha, velho. Hoje em dia, tipo assim, por mais que também você tenha que pagar, eu acho que, tipo, influenciador, YouTube, essas coisas assim, eles democratizam um pouco ali os melhores momentos. Porque, mano, por exemplo, no passado, esse negócio de ter melhores momentos de Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City no YouTube não existia não, fi. Não tinha não, isso é de uns tempos pra cá, velho. Não existia, mano. Eu queria saber o que o Ronaldo Fenômeno tava fazendo lá no Barcelona ou no Real Madrid, cara. A gente tinha que esperar, tipo, o Jornal Nacional à noite pra... Ronaldo Fenômeno hoje fez... Globo Esporte, tá ligado? Aí mostrava o gol dele assim, 10 segundos e acabou, tá ligado? Então não tinha essa parada de a gente conseguir ver edit, tá ligado? Não tinha isso, mano. Enfim, o povo brasileiro não conhecia Felipe Melo. Depois dessa atitude e da expulsão e de terminar de eliminar a seleção brasileira, depois do gol contra, raspando ali a cabeça e da expulsão, o Brasil já tinha escolhido o grande vilão daquela eliminação e obviamente, sem dúvidas, era ele, Felipe Melo. Na chegada ao Brasil, Felipe Melo chega e já pode sentir logo que pisa aqui o carinho da torcida. E pra muitos até hoje é o grande culpado daquela eliminação. Ficou marcado ele, né? Pois Aí é. alguns querem colocar ali o Júlio César, mas acho que a maioria coloca o Felipe Melo. 2014. Pela primeira vez, o Brasil chegava a uma semifinal de Copa do Mundo desde 2002. Jogando em casa, o Brasil era um dos favoritos e a vibe daquela Copa foi uma das melhores que eu já vi. Bom demais, velho. Igual o carnaval aqui, É uma pô. vibe Foi bom muito demais, boa, sim. a da Copa do Tá Mundo maluco. 2014, mano. Na estreia, o Brasil vence a Croácia por 3-1. Depois fica no 0-0 com o México, que vira meme, né? Com aquela camisinha Ochoa que não passa nada, tá ligado? Porque o Ochoa pegou tudo naquele jogo, mano. E amassa Camarões no último jogo da fase de grupos por 4-1. Nas oitavas de final, o Brasil vence o Chile nos pênaltis. E naquele momento ali, rapaziada, o Brasil vai pros pênaltis, Thiago Pô, Silva esse jogo eu fiquei feliz demais, mano. Júlio César pegando o pênalti. Eu era muito fã do Júlio César, foi muito pica. tá chorando. Olha como o futebol é engraçado. Se o Brasil é eliminado, cara, quem errasse ia ser o grande vilão. Porém, o Thiago Silva ia ficar com a imagem mais marcada porque ele tava chorando, tá ligado? Então eu lembro que na transmissão ficava... Pô, Ele não chorou pode, antes, não pô, é pode. foda. O Brasil tá jogando aí, do cara já tá chorando. Então o Thiago Silva escapou de ser o vilão daquela Copa, né? Nas quartas, o Brasil vence a Colômbia por 2-1 com esse lendário gol do Davi Luiz aí, cara. Na mesma partida, o Zúñiga aniquila a vértebra do Neymar. Se fosse mais 2 centímetros pra dentro. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu poderia estar de cadeira de roda, né? E na semi, vocês sabem, né? O atropelo da Alemanha 7-1. Fica difícil escolher um culpado só. Teve o Dante, o Davi Luiz ficou muito
Mas o Dante conhecia os alemães. Pela frase lá, eu só queria dar alegria pro meu povo, chorando. Mas se teve um cara que foi destruído durante toda a competição, esse cara foi o Fred, que foi chamado de Cone durante toda a Copa do Mundo, cara. Ele foi maltratado. Cara, é foda, sabe por quê? Porque o Fred, mano, beleza, ele não é o melhor atacante que o Brasil já produziu. Mas ele é um dos grandes atacantes que o Brasil produziu, tá ligado, velho? Só que, mano, ele não é nem um pouco gênio da bola, tá ligado? O Fred é um bom jogador. Ele é um jogador muito mais finalizador do que tudo. O Fred tem ali seus dribles na carreira, tem um gol que ele faz pelo Lyon, que ele dá um elástico e finaliza de canhota, que é um golaço. Mas, mano, a galera tava acostumada com o Ronaldo Fenômeno, pô. Aí você chega um Fred pra disputar uma Copa do Mundo, o nível cai, tá ligado? Mas você pega, por exemplo, naquela Copa de 2014, se o Fred fosse, sei lá, atacante, mano, pega um atacante aí, sei lá, velho, Pô, não sei, velho. Uma seleção aí qualquer, mano. Mano, acho que em 2014 já tinha o Harry Kane, já acho que não, velho. Mano, se a seleção inglesa tivesse o Fred ali, era uma boa. Tinha o Rooney lá também, mas o Rooney era meio zicado na Copa do Mundo, né, velho? Enfim, o Fred era um bom atacante, mas pro nível que a seleção brasileira, que a galera tava acostumada, ele não é bom, tá ligado, velho? Ele é abaixo. E ele não é nem um pouco móvel. Então, tipo assim, a galera começou a chamar ele de Cone porque ele era um cara que ficava mais paradão. Mas, mano, a bola caía pro Fred, ele brocava, mano. Na final da Copa das Confederações, pô, o cara meteu 2 gols na final na Espanha, pô. 2 gols na Espanha, mano. 3x0, nossa. Pela imprensa aí, e obviamente depois da Copa tava com a moral lá embaixo, todo mundo falando mal do cara, falando que ele tinha, pô, não era jogador e tal. E o futebol é meio ingrato com o jogador, né, cara? O Fred, que em 2013 na Copa das Confederações, pra todo mundo ele era o God, né? Ele era o monstro e tal. É, né? o futebol é ingrato, a galera tem memória curta, pô. O que importa é o que você fez no último jogo. Fred aí, de como ele se sentia, mano, depois daquela Copa. Ali foi o pior momento profissional meu. As coisas estavam tão estranhas que no primeiro jogo da Copa eu sofri um pênalti contra a Croácia. Que não foi pênalti. Na arena do Corinthians. Eu dominei uma bola de direita, o cara deu uma carga aqui. Aí eu peguei e caí. Eu ia chutar a bola não ia pro gol, ela ia sair. Eu peguei e caí, me joguei. Pênalti. Foi pênalti, o Neymar fez o gol. Eu tive que fazer uma entrevista coletiva falando que fiz coisa errada, que não foi pênalti, que eu me joguei, que é uma vergonha. Então ali eu ia sentir uma parada diferente. Isso aí é perseguição, pô. Tá ligado? Fiquei até surpreso, falei, caraca, o Maradona fez gol de mão, é a mão de Deus. E a galera pegando, a imprensa inteira. Tá ligado? Aí, pô, totalmente desproporcional com o cara, velho. Você quer esculacho com o cara, mano. Pô, malandragem, é tipo assim, eu não sou maior fã da malandragem do futebol não, mas ela tá ali, cara. Ela tá ali, tá ligado? É o jogo é esse. Você chegar e culpar um Fred da vida por isso aí é osso. Pegando no meu pé. Ali eu já senti, falei, cara, eu tô jogando a Copa 1 na Argentina, aquele 7x1 assim, não tem como explicar. E eu falei pro meu pai, eu quero parar de jogar. Se não chegar nada pra Arábia, que lá, se vocês estiverem me xingando, eu não vou entender árabe mesmo. Se vocês estiverem falando mal de mim, caçoando essas coisas, eu vou ficar aqui de boa, moro aqui na roça também. Ou é lá, ou eu fico aqui. 2018. Foda. A trajetória não começa fácil. O Brasil começa vencendo a Suíça com gol de Felipe Coutinho, mas toma Mano, um empate. Isso aí foi muito falta, esse gol aí. É muito falta. No próximo jogo, Costa Rica, e o Brasil não conseguiu furar a defesa nos 90 minutos e o juiz deu mais 5. Até que aos 91 minutos, Felipe Coutinho marca e dá alívio pra esse gol aí foi aliviante mesmo. Eleição. Isso aí rendeu aquele meme do Tite caindo, né? A imagem rolando aí, ó. E depois, no último lance, o Neymar finaliza, mata o jogo. No último jogo contra a Sérvia, com gols de Paulinho e Thiago Silva, o Brasil chega ao mata-mata. Oitavas de final contra o México. Neymar e Roberto Firmino marcam e o Brasil vence por 2x0 para enfrentar a melhor geração belga da azedou caldo. História. Mas aos 13 minutos no Brasil e Bélgica, depois de escanteio, Fernandinho faz Cara, é muito azar, mano. Pelo amor de Deus, cara. E alguns minutos depois, Lukaku arrasta no meio-campo. Fernandinho não mata a jogada com falta. Lukaku solta pra De Bruyne, que faz o 2x0. Eu lembro que no dia do jogo o pessoal tava falando que a falha era do Alisson, que não pegou esse chute. Não, é coisa de louco, mano. Na moral, quem um dia falou que essa bola era defensável é idiota, mano. A bola no cantaço, na bochecha da rede, pelo amor de Deus, mano. Aí beira
loucura, né? O pessoal falando, o Cássio pegava. Irmão, aí o Cássio tinha que ter mais uns 3 metros aí, irmão. Não, tipo assim, o Cássio tinha que ter uns 2,20 pra dizer que ele pegava isso aí, tá ligado? Porque o Alisson não é baixo. Mas enfim, mano. No segundo tempo, aos 30, Renato Augusto recebe na entrada da área, traz esperança pra seleção, marcando de cabeça. E minutos depois, Renato Augusto recebe Essa bola, velho. na entrada da área, tem a chance de empatar e levar pros pênaltis, mas chuta Essa bola era aberta, mano. Que se dane. fora, cara. 2 lances decisivos, né? O do Renato Augusto e do Fernandinho. Mas como o Renato Augusto entrou no segundo tempo e mudou a partida, poderia ter empatado o jogo. Mesmo com esse gol perdido dele, a culpa da eliminação não caiu sobre ele, cara. A culpa da eliminação nessa Copa, sem dúvidas, caiu sobre os ombros de Fernandinho. Foi, mano, tem muito... Tipo assim, eu acho o Fernandinho um excelente jogador, tá ligado? Eu acho ele realmente muito bom. Eu tenho um amigo que entende muito de futebol e que odeia o Fernandinho por causa da Copa do Mundo, velho. Por causa das 2 Copas. Tem gente que xinga ele lá de 7x1 também, velho. 7x1 ele tava também. O gol contra e ainda não matou o Lukaku ali no meio campo. Depois dessa Copa do Mundo, o vilão aí, o considerado culpado pra mídia, sem dúvidas, foi ele, Fernandinho. 2022. Para muitos, a geração mais forte do Brasil desde 2006. Para alguns, até mais forte que a de 2006, mano. Tem muita gente que considera que a seleção de 2022 tinha um potencial ali, mas... Eu acho, mano, assim, eu entendo o que o Victoriano tá falando, mas eu acho que a galera não botava tanta fé assim não, velho. Eu acho que a seleção que dava mais assim, tá mais arrumado, tá ligado? Tá arrumado aqui, tá legal. Forte do que os de 2006. Essa aqui, mano, esse ano, velho, eu acho que tá mais da hora ainda, viu, velho? Porque, tipo assim, você tinha um Rafinha lá no 2022, que era um Rafinha meio morno. Hoje o Rafinha é pica. Você tinha o Vini Júnior ali que tava começando a despontar. Hoje o Vini Júnior é pica. Tá ligado? Você tinha um... Não tinha o Estevão. Agora você tem um Estevão. O Rodrigo, pô, não, né? Tá. O Endrick, você não tinha o Endrick, agora você tem o Endrick. Aí, tipo, se tiver o Neymar ainda, mano, pô, velho. Tem o Matheus Cunha que tá ok, bem jogando no Manchester United, tá ligado? Tem o João Pedro, tá legal também. Bota fé? Então, assim, eu tô assim, velho, em peças, dá pra se empolgar com essa Copa do Mundo, velho. Em peças. Dá pra empolgar, 2026. O fora é saber como é que a gente vai jogar, né? Isso aí dói o coração um pouquinho. 2006 até porque o ciclo de 2006, muitos jogadores já estavam ali em decadência, o Ronaldo já tava gordo e tal. Então é um assunto pra debate, né? Mas não é esse o assunto do vídeo. Em 2022, a seleção tinha vários craques. Neymar ainda assim vivia um bom momento físico e com vários jogadores sendo protagonistas pelo mundo. Essa seleção sim é marcante olhando pro lado do Neymar, né, rapaziada? Porque a gente que acompanhou toda a trajetória do Neymar, a gente olhava e falava, cara, finalmente tem alguém pra dividir protagonismo com o Neymar no ataque da seleção. A gente Antes falava era isso sempre mesmo. o Neymar, Felipe Coutinho, que dividiu algum protagonismo com o Neymar na seleção brasileira, mas não tinha muitos pontas diferenciados como o Vinícius Júnior, que tinha acabado de ganhar a Champions, o Rafinha, que tava em crescente ainda, Rodrigo, que tava muito bem lá. Então a gente olhava pra seleção e falava, pô, mano, o Hexa vai vir agora, se não for agora, não vai ser nunca. O Brasil estreou contra a Sérvia em um jogo difícil, mas Pombo tratou de meter o primeiro gol e depois esse golaço Excelente Copa do de Pombo, voleio né, que dariam a vitória pro Excelente. Brasil. No jogo seguinte, contra a Suíça, Casemiro deram a vitória pra seleção. Pô, e os joguinhos, mano, os joguinhos tudo embaçado nosso, tá, velho? Tipo assim, não tem jogo fácil da seleção brasileira na Copa, não, porque os caras se fecham muito, mano. Os caras se fecham muito contra a gente. Então, contra Camarões, sem Neymar, o Brasil perde. Neymar que tinha lesionado, né? Primeira partida ainda e perdeu toda a fase de grupos e voltaria no mata-mata. Nas oitavas contra a Coreia do Sul, um atropelo. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram os 4 gols do Brasil na vitória por 4-1. Até que chegamos às quartas de final contra a Croácia. Nesse jogo, o Brasil tentou de todas as formas. Que foi foda, né? Mas o goleiro croata fez milagre durante a partida. Até que na prorrogação, Neymar faz um golaço absurdo que colocaria o Brasil na semifinal. Agora, o Brasil só precisava, meu amigo, segurar o resultado. Então, o Tite nessa partida fez algumas alterações. Tirou o Richarlison e colocou Pedro, tirou Vinícius... Só 6 por meia dúzia, não faz sentido, velho. Júnior colocou Rodrigo, tirou Rafinha e colocou Antony. Tá ligado, velho? E fez a substituição que mudou o jogo. Tirou o Paquetá e colocou o Fred. Porém, ao ser... O Fred é merdeiro, sempre foi, desde o Manchester United, velho.
116 cara, minutos, faltando 4 minutos pra acabar, Petkovic empata pra Croácia, com o Brasil desmontado atrás e vários jogadores na frente, cara. Se a gente pega assim o recorte da imagem e vê o início do contra-ataque da Croácia, você vê que é coisa de louco com a formação que a seleção tava, cara. Quando a câmera foca no Neymar após tomar o gol, ele tá indignado falando com o Fred. Pra que você foi subir? O Fred era volante e entrou Pra dar opção. pra defender a seleção, né? O Brasil ali era pra enfiar todo mundo dentro do gol, mas resolveu atacar. Então, no momento antes do gol, o Fred vai subir lá e perde, acaba perdendo a bola, cara. A bola tava com ele perde a bola na lateral. Em um momento de desatenção, custou caro pra seleção. Mano, e é uma parada que eu já ouvi o Bruno Formiga falar e que é verdade. Tipo assim, é culpa do Fred, obviamente, eu acho, tá ligado? Ele é um dos culpados, porque tem vários culpados, né? Mas, mano, infelizmente, eu acho que a eliminação do Brasil na Copa de 2022, velho, foi o maior culpado, foi o Tite, velho. E eu sou um fã, assim, incondicional do trabalho do Tite na seleção. Eu acho realmente que o trabalho dele é muito bom. Mas a seleção jogava de um jeito que era muito eficiente. Só que não sabia, mano. No futebol você tem que ter... não sabia jogar de outro jeito. E no futebol, você tem que ter repertório, tá ligado, velho? Você tem que se adequar ali ao que o jogo pede, mano. E o Tite jogava sempre da mesma maneira. Sempre da mesma maneira. E deu certo na grande parte do tempo. Mas nos momentos decisivos, que a gente precisava mudar o jeito de jogar, ele continuou jogando da mesma maneira e aí acabou dando errado, tá ligado? Eu já falei isso, assim, quem assiste esse canal, que já ouviu milhares de vezes, já sabe o que eu vou falar já, velho. Já sabe. Mas é um absurdo o Bremer e o Fabinho terminarem aquele jogo no banco. É um absurdo a gente terminar aquele jogo com 4 jogadores de frente. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. A gente tinha que terminar aquele jogo com, no máximo, 3 jogadores de frente. Eu colocaria 2. Fazer 2 linhas de 4 ali só com um cara defensivo, tá ligado, velho? E segurava o jogo, mano. Ah, Ward, mas o Bremer não pode jogar de lateral. Ele não... Meu irmão, ele tinha que segurar o jogo por 15 minutos. Você acha que o Bremer não consegue desembolar 15 minutos de lateral, porra? Lógico que consegue, caralho. Óbvio que consegue. Bota o Bruno Guimarães com o Fabinho ali no meio, velho, pra tumultuar o meu campo, velho. Tá ligado? Porra. Que isso, velho. E falava com o Antony. Antony, você não é ponta, não. Você é pra defender agora. Rodrigo, você é a mesma coisa. O Pedro nem tinha que entrar, com todo respeito ao Pedro. O Brasil perdeu nos pênaltis e a culpa caiu sobre o Fred. Esse lance do Fred, assim, obviamente pegou mais porque o Neymar falou com ele, né? E a transmissão pegou o Neymar falando com ele. E pegou mais também porque ele era o volante, era um cara pra estar defendendo e tava atacando quando o Brasil tava vencendo. Então foi meio que tudo errado, né? Só que assim, eu acho até que um pouco cruel todo o massacre que tem com o Fred, sabe, cara? Ele entrou ali no final e tal, obviamente foi uma falha dele, mas não era só ele que tava errado ali na situação, né? Também tem a falha do Tite aí, de colocar ele, talvez, mas a falha de você... Não, acho que o Fred poderia entrar, cara. Poderia entrar, mas, tipo assim, não só ele, tá ligado? Você olhar o sistema tático do Brasil no momento do gol, cara. O Brasil fez o gol, ele teve o tempo ali de chamar os jogadores, era pra chamar os jogadores falando, irmão, retranca agora. Teve um intervalo, tá ligado? Ganhando. Vamos jogar no contra-ataque aí, pô. O Brasil não conseguisse segurar. Resultado contra a Croácia era absurdo, né? Mas, enfim, né, rapaziada? Quem você acha que vai levar a culpa em 2026? Ou você acha que ninguém vai levar a culpa? Sei lá quem vai levar, ó, Victor. Se a gente perder o Neymar, for a culpa vai ser do Neymar, velho. Com certeza a galera vai culpar o Neymar. Porque o Brasil vai ser campeão. Não cara, tinha que ter levado esse aposentado. Agora, se ele ganhar, esquece. É o novo Ronaldo Fenômeno. Sincero, eu tô confiante na Copa de 2026, sim. Mas em 2022 eu tava muito mais, né? Eu também tava mais em 22, velho. Esse ciclo da seleção aí não é empolgante, não, cara. Obviamente, chega a Copa, a gente torce igual doido, né, cara? Vamos torcer pra que seja igual 2002 aí, que o Brasil chegou mal e conseguiu ganhar. É a única coisa que a gente tem que se apegar, né, rapaziada? Nessas superstições aí, porque o ciclo é horrível. Tá, se a gente olhar nossas opções de lateral também não são das melhores. Mas, mas enfim, você não liga, rapaziada, não. eu mesmo vou torcer igual maluco. Neymar também, pô, a gente sabe que o Neymar no Prime é muito diferente, eleva a seleção pra outro nível. Atualmente o Neymar não tá mais tão desequilibrante, né? Pô, a gente vê seleções como a França, outras seleções tem muito mais potencial de ganhar, né? Mas vamos torcer, né, rapaziada? Espero que dê certo aí. Mas e aí? Comente sua opinião. É isso aí, Victor, é isso aí. Vamos torcer e esperar que dê certo, cara. Eu espero muito que dê certo, velho. Espero muito que dê certo.